Shalom, queridos. Pastor Paulo César Souto, mais uma vez convosco aqui na nossa live. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril. Hoje estava à tarde meditando aqui numa palavra e veio ao meu coração nós compartilharmos uma palavra do Senhor. Paz. Pastor Júnior Anjos, Deus te abençoe, meu amado, tudo bem? Como é que está? Nós queremos refletir nessa noite sobre um texto. Eu vou iniciar uma série de mensagens aqui toda segunda-feira às 10 da noite. O título geral da mensagem dessas nossas lives, né? E nós teremos também, deixa aqui só ver a nossa... O título geral é Falando da Bíblia, é uma temática geral. Amém, que bom, meu amado, você está bem, sua família também, né? Graças ao Eterno, viu? Bom ter você conosco aqui na nossa live. Se você puder compartilhar aí com seus contatos, faz isso aí para nós, para nos ajudar a alcançar mais pessoas através da palavra do Eterno ao nosso coração. Falando de Bíblia, é um tema geral, e hoje vamos falar os segredos das palavras formou e vida, em Gênesis 2, verso de número 7. Gênesis 2, verso de número 7. Então eu vou começar uma série de mensagens com essa temática, falando de Bíblia, e cada segunda-feira vamos ter aí um tema diferente que vai edificar sua vida. Vamos mergulhar um pouco mais profundo na palavra do Eterno, analisar alguns textos, algumas questões interessantes, inusitadas, às vezes até um pouco desconhecidas para algumas pessoas, mas que certamente nos farão mergulhar um pouco mais profundo na palavra do Senhor. Vale ressaltar que a Bíblia ela tem 4 níveis de revelação. O primeiro é o chamado Pishat, quer dizer literal, né? A sua literalidade é você interpretar o texto exatamente como você lê. O segundo é o nível Remes, é o nível de pesquisa, de profecia. O terceiro é o nível Drash, que é o nível profundo. E o quarto é o nível Sod, que é o nível oculto. Nós temos esses 4 níveis de revelação da palavra do Eterno implícitos em Ezequiel ali 47. Ezequiel 47, quando ele fala acerca da visão que ele tem de um malar, de um anjo, que se apresenta a ele com uma vara de medir, né? E ele vai medindo mais ou menos 1000 côvados, e vai dizendo ao profeta Ezequiel, vem, e ele vai dizer que as águas lhe dão no nível do tornozelo, primeiro nível de revelação, joelho, segundo nível de revelação, lombos, terceiro nível de revelação, e cobre sua cabeça, 4º nível de revelação. Vale lembrar também que o tanque de Shiloah, o tanque de Siloé, Shiloah, de onde vem a palavra Shaliach, enviado, né? Shaul HaShaliah, Paulo o emissário ou apóstolo. Então Shiloah quer dizer o enviado. O tanque de Shiloah também tinha 4 níveis, né, de profundidade, que era o nível Pishat, Remes, Drash e Sod, e isso traz para nós uma profundidade nas Escrituras, na palavra do Eterno. Eu queria compartilhar com você essa noite um pouco dessa profundidade nesta palavra. Eu queria desde já também, deixa aqui fazer uns convites aqui para nós podermos juntos partilhar esta live, enquanto você também, se você puder, você pode aí estar compartilhando esta live com alguns amados seus. E já eu já volto aqui para nós retomarmos a nossa live, tá? Só um minutinho, sei que você está aí com paciência me vendo, mas é preciso nós enviarmos aqui alguns convites para alguns irmãos estarem conosco na sala para falarmos das grandezas de Deus, né? É sempre muito bom falarmos da palavra do Eterno. Ele tem coisas grandes para nós através da sã doutrina, da sua palavra revelada ao nosso coração.
Glórias ao Eterno por esta... Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria desde já, então, já começarmos aqui no texto-chave da nossa reflexão. Depois você pode também ver essa live. Ela vai estar gravada no nosso IGVT. Paulo Heleno, Portugal. Seja bem-vindo, Paulo. Meu xará. Te abençoe você, sua casa, sua família, tá? O verso é o 7, o capítulo 2 de Gênesis. Formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Helena Moanda, paz, minha filha, tudo bem? Amém. Glória ao Eterno pela sua vida, viu? Beijo aí no Daniel, tá bom, minha filha? E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Observe, estamos lendo Gênesis 2, verso 7, e o tema da nossa live hoje é os segredos das palavras, formou e vida, dentro aqui desse texto de Gênesis 2, verso de número 7. Shalom, Helena Moanda, minha filha. Deus te abençoe, viu? Saudades tuas aí do Daniel, dá um abraço aí no seu esposo, e se você puder, compartilhe essa live aí com seus contatos em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Observe que aqui nós temos esse texto que vai falar sobre o momento que o Eterno vem formar o homem. O texto é bem claro. E formou o Senhor Deus do pó da terra. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Hoje vamos trabalhar duas palavras. Formou e vida. Vamos ver o que está por dentro dessas duas palavras e que vão servir de um profundo ensino para a nossa vida e de princípios espirituais para nós. Creio que você vai ficar impactado, edificado e abençoado com esta reflexão nessa noite. Vale ressaltar que o homem, ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Isso é muito importante, tá? O homem, ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Irmã Vânia, Deus te abençoe. Aí de Salvador, irmã Vânia, paz do Senhor. Amém. London, ANDS. É o pastor Rocha, será o pastor Israel Rocha aí de Londres? Não sei. Não dá para saber direito não, mas shalom, querido, Deus te abençoe, viu? Se for você, um abraço aí, em nome de Jesus. Então, observe que o homem, ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Ele não é um corpo que possui um espírito e uma alma. Ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. O interessante é que nós temos aqui essas duas palavras. A palavra formou e a palavra vida. O fato de a palavra vida aqui, ela está escrita no plural. Se nós tivermos a tradução aqui ao pé da letra, a expressão seria vidas e não vida. Por quê? A palavra vida em hebraico é raí ou raí. Raí é vida e raim ou raim é vidas, é plural. Então isso é interessante. Pai Zoraide, Deus te abençoe, minha filha. Roberto Matos, Deus te abençoe, meu amado. Em nome de Jesus, um abraço aí a você, tá? Aí de Lisboa, Deus te abençoe, viu? Então, nós temos pastor Michel Marques, aí de São Paulo. Deus te abençoe, meu amigo. Em nome de Jesus. Fique conosco aí nessa live aí, para você ser edificado com essa palavra, tá bom, pastor Michel? Então, observe. Nós temos dois detalhes importantíssimos nesse texto, na palavra formou e na palavra vida. Primeira coisa, a palavra vida, ela é raí ou raí. A palavra vidas é raim, termina com M. E nós temos aqui no original raim, vidas. Então, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra no termo original aqui, no hebraico seria soprou o Senhor o fôlego da vidas, ou fôlego das vidas. Isso é interessante, tá? Anota isso aí, tá? Quando olhamos a constituição da palavra no hebraico, vemos embutidos dentro da própria palavra duas letras iod. A letra iod
compõe a palavra Raim. Raim. Então a palavra vida aqui no termo original, ela tem duas letras iguais, duas letras iod. Todas as vezes que a expressão Raim, ela aparece na Bíblia com duas letras iod, ela faz menção a uma vida superior, uma vida de cima e uma vida de baixo. Se lermos no termo no nosso português, soprou o fôlego da vida, ou de vida, é singular. Mas no original está vidas, não está vida no singular, está vidas no plural. A ideia é que temos aqui dois níveis de vida: vida superior e vida inferior, vida espiritual e vida terrena. São dois íodes consecutivos, os quais representam o nosso espírito, o espírito do homem, em conjunto com o espírito de Deus. Uma unidade de pluralidade. Olha que interessante. É uma unidade plural. É o meu espírito, o espírito do homem, que vive na terra, com o espírito de Deus que habita nos céus. Então nós temos aqui Raim, com M no final. São duas vidas. Isso é muito interessante. Vale ressaltar também que iod, duas vezes, a letra iod, dentro de um contexto hebraico, da cultura hebraica, faz menção ao próprio Deus, ao nome de Deus. Júlia Andrade, Deus te abençoe, Júlia. Aí minha sogra aí, Vera Lúcia, em Salvador, Deus te abençoe, minha sogra, Vera Lúcia. Então, as duas letras iod, elas fazem menção também ao nome do Eterno no contexto hebraico. Agora, olha que interessante. O nome de Deus em hebraico, né, é o tetragrama sagrado, iod, re, vav, re. A expressão começa com o iod. Eu mostrei aqui na live passada que eu fiz aqui sábado, né, sobre o nome do Eterno. São 4 consoantes. YHVH, de onde vem Jeová, Javé, Yavé, Yehová, e no hebraico é Iod, Re, Vav, Re. Então a letra Iod, ela começa com o nome de Deus, o nome do Eterno. Aí Fred Silva, obreiro Fred, meu genro, Deus te abençoe, Fred, também que aderiu aí a nossa live. Então a letra Iod, ela começa o nome do Eterno, o tetragrama sagrado, o nome impronunciável, né? O nome do Eterno. Então, quando temos no hebraísmo duas letras iod juntas, ela de forma sutil, de forma codificada, está fazendo menção ao Eterno, aquele que habita nas alturas, aquele que governa todas as coisas. O Senhor, o Eterno, também chamado de Elohim, Elohim Raim, o Deus ou Senhor vivo, o Deus vivo. Ele também é chamado na Bíblia de Elohim Raim, o Deus vivo. Interessante isso, né? E nós só ganhamos verdadeira vida, uma vida abundante, através da nossa união com Ele. Você vai lembrar que Jesus, em João 10, verso 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra vida em João 10, verso 10, se fosse o texto em hebraico, seria raim, seria vidas. Eu vim para que tenhais vidas e a tenhais em abundância. No grego, ali é zoe. A palavra vida, aqui João 10, verso 10 no grego, é a palavra zoe. A palavra zoe não fala primariamente de vida biológica, não, de vida física. Primariamente fala de vida espiritual. Observe como isso é profundo. Yeshua vai dizer, João 10, verso 10, eu vim para que tenhais raim, vidas, e a tenhais com abundância. Eu pego o grego, que vida ali é zoe, e falo de vida, primeiro espiritual, e depois vida biológica. Vale ressaltar que sempre o que é prioritário é a vida espiritual. Lembra de Jesus, ali em Mateus capítulo 6,
que ele vai, no verso 33, dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Raim fala de vidas, vida espiritual e vida humana, vida de Deus e vida do homem, Espírito de Deus e Espírito do homem. Em João 14, verso 6, Yeshua vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer: Anohi haderech haemet rahaim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais uma vez, a expressão Raim em João 14, 6 é vidas. Eu sou o caminho, a verdade e a vidas. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma dualidade de vida, uma dubialidade de vida. Vida espiritual e vida humana. Vida de cima e vida de baixo. Isso é muito interessante. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Em hebraico, quando uma palavra deveria ser singular, mas ela está no plural, isso é frequentemente um sinal de que a realidade por trás desta palavra é tão único, tão intenso, tão extremo ou tão tremendo, colossal, que apenas uma palavra no singular não pode conter todo o seu significado. Escute isso. A expressão ali é Gênesis 2,7. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vidas. É plural, mas na nossa tradução está como singular. Mas no singular não expressa a complexidade, a totalidade do que a palavra, do que o texto, do que a expressão quer significar. E em hebraico, quando uma palavra que deveria ser singular, mas está no plural, ela representa algo muito mais profundo. Nesse caso aqui, fala de vida de cima ligado à vida de baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus criou o homem, ele já criou o homem com essa ligação. Ele cria o homem embaixo, na terra, mas coloca no homem um espírito que deve estar ligado com o de cima. Essa conexão. É por isso que o Eterno, todas as vezes, via relacionar-se com Adão no Éden. Adão estava embaixo, na terra. E Deus estava em cima. E por que é que Adão se conectava com o Eterno? Se Adão é de baixo, mas Deus é de cima. Porque o Eterno, ao soprar em suas narinas, soprou o fôlego de vidas. A vida espiritual e a vida terrena. Essa ligação de vidas. Para que houvesse essa ligação. Para que houvesse essa interação daquele que é de baixo com aquele que é de cima. Vale lembrar que Jesus, ele é a própria vida. E com Jesus, quando ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenhais em abundância, a primeira expressão aqui é que essa vida, porque ali são vidas, eu vim para que tenhais vidas. Essa vida, a primeira, é espiritual, Zoe, vida de Deus. Então, a primeira ênfase da nossa vida, a primeira ênfase que eu tenho que dar é na minha vida com Deus, é na minha vida espiritual, é no meu relacionamento com Deus. Depois, eu invisto na minha vida humana, nos meus interesses pessoais, terrenos de baixo. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 e 2, ele vai dizer, mas se já ressuscitasses com o Mashiach, com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Ele vai explicar por quê. Por quê? Porque já morrestes e a vossa vida está escondida em Deus através de Jesus. Olha que interessante. Por que ele diz isso? Porque se eu nasci de novo, então essa conexão voltou a existir.
O homem que está aí fora sem Deus, sem se converter ao eterno, ele está vivo para este mundo, mas morto para Deus. Então, quando eu me refiro ao homem que está sem Deus, a expressão raim não pode vir em plural, tem que vir em singular. Raí é vida. Ele só tem uma vida biológica, mas não tem vida espiritual, não está ligado com Deus. Mas quando você se converte, quando você desce as águas do batismo, quando você se liga com Deus através de Jesus, então você retoma a vida espiritual. Você passa a estar ligado de novo com Deus. Então essa vida agora não é mais raí em singular, agora é raim em plural, porque você retoma duas vidas. É isso que Yeshua disse a Nicodemo Ben Gurion, João capítulo 3, Yohanan 3. Quem é ele? É Nicodemos. Ele vai dizer: Nicodemos, Nicodemos chega para Jesus e fala assim: mestre, bem sei que és vindo de Deus, ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não for nele. Aí Yeshua diz: não se admire se eu lhe disser, necessário é a você nascer de novo. Quem nasce da carne é carne. Deixa eu parafrasear: quem nasce só da carne só tem uma vida, é singular, é raí, é vida terrena. Mas quem nasce da água e do Espírito tem duas vidas. Isso é tremendo demais. É raim, tem vida de baixo e vida de cima. Nicodemos, você é religioso, você é importante, você é um cara de caráter, você é um cara de moral, um cara de alta patente, mas você está vivo para os homens, mas está morto para Deus. Se você nascer de novo, aí Nicodemos diz: como é que é isso de nascer de novo? Eu já sou velho. Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus vai dizer assim: não, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, não tem como voltar ao ventre da sua mãe. Você já nasceu com uma vida, só está em você. Mas para que você herde o reino dos céus, é preciso você ter a segunda vida, que é a mais importante, que é a vida espiritual, é a vida com Deus. Aleluia! Isso é muito tremendo, irmão. Isso é muito tremendo. Observe, Jesus, ele é a própria vida. Em hebraico, ele é Raim, duas vidas. Ele é a vida que não tem fim. Por isso a morte, que é limitada, não conseguiu vencê-lo. Por quê? Porque a morte, ela tem poder só naquele que tem uma vida apenas. O mata, o mantém preso no mundo dos mortos, ele só vai sair de lá para a ressurreição, para a segunda morte, a morte eterna. Mas aquele que está em Cristo, a morte não poderá detê-lo, como não pôde deter Jesus. Por quê? Porque ele tem duas vidas. Ele tem a vida de baixo e tem a vida de cima. Quando a vida de baixo se encerra, a vida de cima retoma o governo e depois restaura a vida de baixo. Oh, isso é tão profundo, irmão. Isso é tão profundo, isso é tão tremendo. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Raim, vidas, é maior do que Mavet, que é a morte. Também por isso Jesus afirmou com tanta convicção, né? Eu sou o caminho. Anohi haderek haemet hahaim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Analisando a própria constituição da palavra Raim, vidas, nós podemos ver que ela é formada a partir da palavra Raí, vida, combinada com a partícula im, sugerindo que para se estar realmente vivo, esse estado é proveniente da união com Deus. Então, o homem que está aí fora sem Deus, ele está vivo para este mundo, mas morto para Deus, ok? Agora, e nós? Nós estamos vivos para este mundo e vivos para Deus. Por quê? Porque nós estamos ligados à verdadeira vida, que é o eterno. Louvado seja o nome do Senhor. A união com Ele. Nós só temos vida ligados com Deus. Yeshua disse, João 3,36, quem crê no Filho tem vida eterna.
O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Yohanan, João 3, verso 36. Então, observe que eu estou abordando aqui a palavra vida. Agora, deixa eu abordar a palavra formou. Dobre sua atenção agora. Eu preciso que você fique muito atento ao que eu vou dizer, tá? O irmão Roberto pediu para deixar a live gravada, eu vou deixar gravado no IGVT, para que depois você possa rever se você quiser. Mas eu preciso agora que você dobre muito a sua atenção para aquilo que você vai ouvir. Eu falei sobre a palavra Raim, vidas, que está aqui. Você pode pegar sua Bíblia, em Gênesis capítulo de número 2, verso 7. Se você pegar uma Bíblia hebraica, vai ver que a palavra aqui é Raim, é plural. Né? Não é Raí, singular, é Raim. Mas tem uma palavra também, formou. Formou. A palavra formou é a palavra vayetzer. Vayetzer é a palavra formou. Vayetzer. Entretanto, a palavra vayetzer é a única vez na Bíblia que essa palavra formou, vayetzer, aparece com dois íodes também. Da mesma forma que Raim aparece com dois íodes, a palavra vayetzer também aparece com dois íodes. Eu falei aqui no início da live que o íode seguido de outro íode faz menção ao eterno no hebraísmo. Faz menção à vida de Deus. Aquele que proporciona a verdadeira vida. Então observe, está implícito aqui, codificado aqui, na palavra vayetzer, também dois tipos de vida. Ou, melhor falando, de natureza. Dois tipos de natureza. Isso é muito profundo. Ok? Alguém perguntou para mim assim uma vez, pastor, por que é que Adão pecou se não havia maldade em Adão? Por que é que Adão pecou se não havia tendência ao erro em Adão, já que ele era santo e justo? Ele era perfeito. Por quê? Alguém vai dizer, porque Deus concedeu a Adão livre arbítrio, verdade? E sem dúvida, Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha. A escolha de servir a Deus ou não servir a Deus. Aqui eu abro um parêntese. O livre-arbítrio não é o poder que Deus me dá de fazer o que eu quero da minha vida. Não. O livre-arbítrio é o poder que Deus nos dá de decidir servi-lo ou não servi-lo. Obedecê-lo ou não obedecê-lo. Ok? Então Deus dá sim ao homem o livre-arbítrio, mas há algo muito mais profundo nesse livre-arbítrio que está embutido, codificado na palavra formou. Gênesis 2:7. E formou, ou formou o Senhor. Aqui formou é vayetzer. Vayetzer, ela tem dois íodes. É a única vez na Bíblia que a palavra vayetzer aparece com dois íodes. Por quê? Está codificado em vayetzer e formou dois níveis de vida. Que Deus forma o homem e depois sopra sobre ele. Por que dois níveis de vida? Olha que interessante. A palavra vayetzer, minha tia Cristina, Isabel Cristina, aqui lá de Salvador, um beijo, tia. Beijo. Wagner Costa, tá na América, homem de Deus. Deus te abençoe, Wagner. Wagner Costa tá lá na América, homem de Deus. Então observe, a expressão vayetzer, ela está codificada dentro dela porque tem dois íodes, e o íode é a primeira letra do nome do Eterno, íode Re-Vav-Re, YHVH, e os dois íodes juntos, eles apontam no hebraísmo para o nome do Eterno, para o próprio Eterno que é o autor da vida. Então temos aqui codificado em vayetzer, formou dois íodes, ou seja, dois níveis de vida. Assim como temos em Raim, dois níveis de vida. Interessante é que em Raim fala de vida, tanto a vida espiritual quanto a vida física. Tanto o espírito do homem quanto o espírito de Deus está em Raim. Mas em vayetzer
Aqui não é dois tipos de vida, ou biológica ou vida espiritual. Aqui é duas naturezas, duas inclinações. Ou seja, quando o Eterno cria o homem, ele forma o homem com duas naturezas. Por quê? Dobre sua atenção agora. Dobre sua atenção. A palavra vayetzer, do hebraico, formou. A sua raiz é yetzer. Yetzer quer dizer inclinação. Inclinação. Ou seja, yetzer quer dizer inclinação. E há duas inclinações no homem. A yetzer hatov, inclinação para o bem, e a yetzer hará, a inclinação para o mal. Então, quando o Eterno, ele forma o homem com duas naturezas. Uma natureza inclina-o para o bem. Até o dia em que Adão obedeceu ao Eterno no Éden, o que prevalecia em Adão era a yetzer hatov, a sua inclinação para o bem, que o Eterno colocou nele. Porque não teria como Adão se inclinar para o erro se não houvesse nele a natureza também para a inclinação, ou melhor, a inclinação para o erro. Por que Adão ele come do fruto que Eva lhe oferece e que o Eterno falou que ele não comesse? Porque já havia no homem a inclinação para o mal, a yetzer hará. Enquanto Adão obedece ao Eterno, ele está debaixo da inclinação da yetzer hatov, obediente, temente ao Senhor. Quando ele desobedece ao Eterno, ele fortalece a sua yetzer hará, a inclinação para o mal. Vou recapitular. A palavra formou é vayetzer. Formou. E vayetzer, dentro dela está yetzer, que é a inclinação. Tanto para o bem quanto para o mal. O fato de termos dois iodes na palavra formou, na palavra yetzer, denota que uma inclinação agrada aquele que está em cima e a outra inclinação satisfaz aquele que está embaixo. Olha que interessante. Quando Adão transgride no Éden, Adão decide agradar a ele mesmo, porque o fruto era agradável aos olhos, era bom ao paladar e bom para dar entendimento. O que acontece? Então Adão decide agradar a ele mesmo. E quando ele agrada a ele mesmo, ele fortalece a sua yetzer hará, a sua inclinação para o mal. É por isso que Yeshua vai dizer que quem quiser ser seu discípulo, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É colocar sua yetzer hará debaixo do domínio da yetzer hatov. Isso é tremendo, mas isso é muito profundo. Quando Yeshua diz, aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo, porque quem não nega a si mesmo, ele está fortalecendo o seu ego, o seu eu, a sua yetzer hará, a sua inclinação para o mal, e não pode agradar a Deus. É por isso que Adão no Éden cai, sucumbe, porque ele permite que a sua yetzer hará domine ele. Mas é por isso mesmo que Yeshua, ele triunfa. Adão cai no Éden e Yeshua mantém-se de pé no deserto. Porque no deserto, o que é a serpente? O que o diabo vai fazer? A mesma tentação que ele fez com Adão no Éden. A mesma vai despertar em Adão a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E a mesma coisa Satanás vai fazer com Yeshua lá em Mateus capítulo 4. Ele mostra os pães, as pedras para transformar-se em pães, ele mostra os reinos do mundo e ele conduz ao pináculo do templo para despertar em Yeshua, como despertou em Adão, o quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Entretanto, quando Satanás vai tentar Yeshua, Yeshua vence. Por quê? Porque Yeshua diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Yeshua está dizendo? A minha necessidade de fome não é maior do que a minha obediência ao meu Pai.
Aleluia. O que Yeshua faz? Yeshua, ele nega a si mesmo. Isso Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua Machia, o nosso Senhor, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou, negou-se a si mesmo, tomou forma de homem, foi reconhecido em figura humana e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: só Yeshua é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito tremendo. O Senhor coloca no homem, Gênesis 2:7, formou Vayetzer. E ali está Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Coloca no homem. É por isso que Paulo em Romanos 7 vai dizer: o mal, quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim. E há uma guerra dentro de mim. Há uma guerra em meus membros. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Aí Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então essa guerra, essa briga dentro de nós. Mas escute isso: o Senhor colocou em Adão, Vayetzere, formou, e Raim, vidas. O Senhor colocou em Adão. Escute agora que eu vou fechar esse ponto. Presta atenção. Ele coloca primeiro, primeiro está formou. Primeiro está formou. Vayetze. Ele coloca no homem a natureza, a inclinação para o bem, Yetzer Hatov, e coloca a inclinação para o mal, Yetzer Hará, dentro do homem. Depois ele sopra nas suas narizes o fôlego de vidas, Raim, vida de cima e vida de baixo. Por que ele faz isso? Porque quando ele forma o homem e sopra, ele forma o homem e põe nele as duas inclinações, logo a seguir ele põe no homem duas vidas. E primeiro ele põe a vida de cima e depois a vida de baixo. Para quê? Para que nós tenhamos como prioridade a Yetzer Hatov e a Raim de cima, e não a Yetzer Hará e a vida de baixo. Ele põe em nós. É por isso que é uma guerra. Nós que pastoreamos principalmente sabemos que é uma guerra na igreja, dentro dos irmãos. Os irmãos querem servir a Deus, mas estão presos com as coisas desse mundo. Não conseguem cultuar, não conseguem adorar, não conseguem ser fiel ao Senhor, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que me sustentar, eu tenho que construir a casa, eu tenho que atingir meus projetos, meus planos. Só que isso vai diametralmente oposto à vontade de Deus para as nossas vidas. O que é que ele quer de nós? Primeiro a vida de cima, depois a vida de baixo. Em Mateus 6:19 ele vai dizer: não ajunteis para vós tesouros na terra. Olha aí, onde a traça corrói, ferrugem consome, ladrões arrumam e roubam. Antes ajunteis para vós tesouros no céu. Olha o que ele está dizendo. Ele não está proibindo você ter riqueza na terra. Ele não está proibindo você ter ouro aqui na terra. Não é esse o sentido. O sentido é prioridade. É mais ou menos assim. Ei, antes de você primeiro querer ser rico na terra, seja rico para com Deus. Porque se você priorizar as coisas de cima, Deus te ajuda a administrar as coisas de baixo. Mas se você não prioriza as coisas de cima e prioriza as coisas de baixo, a natureza carnal, a Yetzer Hará, vai dominar você. Aí ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de agradar a um e desagradar ao outro, servir a um e desprezar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. É um princípio. O que ele manda que nós façamos? Que nós priorizemos as coisas espirituais. Você vai lembrar daquele rico de Lucas 12, da parábola,
O homem rico teve uma super mega abundante colheita e pensou, e agora, como eu vou fazer para poder guardar meus frutos? Já sei, derribarei meu celeiro e erguerei outros maiores, encherei-os de bens, e assim ele fez, e se assentou perante o celeiro cheio de bens, e disse, agora alma minha, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Observe a parábola. Ele priorizou as coisas de baixo, encheu os celeiros de coisas de baixo e disse, alma minha, fique tranquila, você vai viver muitos anos e tendo abundância. Aí Deus vai dizer, louco, ainda hoje pedirão a sua alma, e o que tu tens para quem será? Bem-aventurado é aquele que não enriquece para si mesmo, mas aquele que é rico para com Deus. Aleluia! Isso é tremendo. Primeiro as coisas de cima, a Raim de cima, depois a Raim de baixo. Primeiro a Yetzere Hatov, dominando sobre Yetzere Hara. Formou, Vayetzer. Tem duas naturezas dentro do homem. Raim, vidas, tem duas vidas dentro do homem. A escolha é sua. Você quer priorizar as coisas de cima ou as coisas de baixo? Observe bem. Essa condição dual do homem, que vem embutida no pacote da criação, também tem a prerrogativa do livre-arbítrio. E foi justamente isso que fez o homem poder decidir qual seria o melhor para si mesmo. Adão resolveu agradar a si mesmo e caiu. E Yeshua decidiu agradar o Pai e ficou de pé. Adão decidiu agradar a si mesmo e teve morte física. E Yeshua decidiu agradar ao Pai e mesmo morrendo fisicamente ressuscitou pelo seu próprio poder. Isso é muito profundo. Isso é muito interessante. Escute o que eu vou dizer para você. Olha o poder que Deus nos dá e deu a Yeshua como um sinal para nós. Porque ele vai dizer a Pedro em Mateus 16:18, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do mundo dos mortos não prenderão a minha igreja. Por quê? Porque ele disse para Marta, aquele que crê em mim não morrerá, mas ainda que seja morto, viverá. Escute o que eu vou dizer. Quem ressuscitou o filho da viúva em Sarepta de Sidom? Elias. Quem ressuscitou o filho da mulher de Sunem? Eliseu. Quem ressuscitou o filho da viúva de Naim? Jesus. Quem ressuscitou a Lázaro? Jesus. Quem ressuscitou a filha de Jairo? Jesus. Todo ser humano precisa de outro perfeito, santo e puro para ressuscitá-lo. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Filho de Jairo, Talita cumi. Para o filho da mulher, da viúva de Naim, jovem, levanta-te. Agora eu pergunto para você, quem ressuscitou Jesus? Quem? Ele mesmo. Ele disse isso. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E esse poder recebi do meu Pai. Que poder? Poder para dá-la e poder para retomá-la. Aleluia! Jesus, ele tem o domínio sobre a vida de cima e a vida de baixo. É por isso que a Bíblia vai dizer, não temais aquele, Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso é muito tremendo, isso é muito profundo, isso é muito profundo, isso é muito profundo. Colossenses 2:13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos
todas as ofensas. Estáveis mortos. Nós estávamos mortos. Vivos para este mundo, mortos para Deus. Só tínhamos Raí, só vida, não tínhamos vidas. Mas em Jesus, Ele restaura Raí, vidas em nós. Temos vida terrena e temos vida eterna. Temos vida biológica e temos vida espiritual. Priorize a sua vida espiritual. Priorize a sua vida com Deus. Priorize as coisas do reino. Priorize as coisas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E nós que nascemos de Deus, do Espírito por meio da fé em Cristo, na fé no Mashiach, temos então Raim, sendo assim feitos filhos de Deus. Agora pertencemos ao povo que tem vidas. Você não é gato. Gato tem 7 vidas, né? Nós temos 2 vidas. Vida terrena e vida eterna. Vida biológica e vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa forma, não devemos participar de qualquer coisa que tenha algum vínculo com a morte. Não tenhamos parte com o pecado ou as trevas, porque você é de Cristo. Você é agora Raim, vidas, a vida abundante em Deus, a vida que não tem fim. É por isso que Yeshua diz: perto está o príncipe deste mundo, mas não há nada em mim que pertença a ele. Por quê? Porque não havia nada de pecado em Jesus, porque o pecado pertence ao diabo, o pecado pertence a ele, não pertence a Deus, não pertence a Jesus. Ele disse: não há nada em mim que pertença a ele. Ele era santo, nunca pecou e nunca engano algum achou em sua boca. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Deus para sempre. Sabe o que é interessante? Deixe-me ler aqui para você Isaías 53. Olha que interessante. Isaías 53. Deixe-me ler aqui o texto. Fica um pouquinho aí, não sai agora não, tem coisa muito profunda ainda para você ouvir. Sai não, é progressivo, tá? É progressivo. Isaías 53, o servo sofredor, diz assim, quer ver? Deixa eu ver aqui qual é o versículo certo. Deixa eu ver aqui o texto certo. Cadê, meu Deus? Isaías 53. Aqui, verso 12. Isaías 53, verso 12. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Escuta aqui. Da mesma forma que Raim, no verso 7 de Gênesis 2, é plural, é vidas, a palavra morte aqui, em Isaías 53, 12, também é plural. Aqui no original seria mortes. Porque derramou a sua alma nas mortes. Por quê? Porque aqui fala de 2 tipos de morte. Ele leva sobre ele 2 penas. A pena da morte física e a pena de uma morte espiritual. Para quê? Para que nós tenhamos direito à ressurreição da vida física e à vida eterna que é espiritual. Isso é muito profundo. Isso é muito tremendo. Agora observe bem. Como nós podemos fazer? Eu já vou encerrar, já vou caminhar para o final. Como nós podemos fazer para alimentarmos a vida espiritual, a Raim, e como podemos fazer para poder nós manietarmos a Yetzer Hará em nosso interior? De que maneira? Há uma forma, há princípios. Primeiro deles, estabeleça prioridades espirituais. Estabeleça
prioridades espirituais. Agora escute isso. Leia comigo o verso 15 de Gênesis 2. Verso 15. Mais um mistério aqui. Verso 15. Capítulo 2. Verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Para o lavrar e o guardar. Presta atenção. Primeiro princípio que eu devo estabelecer na minha vida para que eu possa alimentar a minha vida espiritual, priorizando ela e também priorizando a minha Yetzer Hatov, a minha inclinação para o bem. Como? Primeiro princípio, estabeleça prioridades espirituais. Escute, lá no Éden, Adão trabalhava. Olha o que o texto diz. O Senhor plantou ou tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Dobre sua atenção. No hebraico, a palavra lavrar é a expressão leavedá. Leavedá é a expressão lavrar. A raiz da palavra leavedá é avad, que significa, primeiro, trabalhar, cultivar, cuidar, ter raízes e, por fim, obedecer e adorar. Olha que interessante. Olha que interessante. A expressão lavrar, do verso 15 de Gênesis 2, é leavedá. E leavedá vem de avad, que é a raiz. E avad quer dizer trabalhar, cultivar, cuidar, ter raízes, obedecer e adorar. A raiz semítica desta palavra é aramaica e tem o radical obedecer e adorar. Então é mais ou menos assim. O Eterno colocou o homem e o pôs no jardim e o ordenou a ele que lhe obedecesse, o cultuasse e trabalhasse adorando. Isso é tremendo demais. Isso é tremendo. Vai ruminando aí, vai digerindo essa palavra aí, vai digerindo. A expressão leavedá, lavrar, não é só trabalhar. É trabalhar obedecendo e adorando. Olha aí. Aí Paulo vai dizer assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tem muita gente nas nossas igrejas que fica desempregado. Aí fica chorando, pedindo uma porta de emprego aberta, pede oração, faz jejum. Quando Deus abre a porta do trabalho, ele some da igreja. Ah, não tenho tempo não, pastor. Eu estou a trabalhar. Eu não tenho tempo, pastor. Por quê? Ele quebrou o princípio. O trabalho é uma forma de adoração. Eu trabalho adorando e obedecendo. Então, se o meu trabalho me leva a desobedecer e não adorar, duas coisas podem ter acontecido. Primeira, o Eterno abriu a porta da bênção e eu a tornei em maldição. Segundo, o diabo foi quem abriu a porta para tirar a pessoa do caminho da adoração. Então, leavedá vem de avad. E avad traz a ideia de obedecer e adorar. Então, o que é que Deus está dizendo? O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para trabalhar nele, obedecendo e o adorando. Aleluia! Louvado seja Deus! É por isso que em Mateus 22:37, Yeshua vai dizer: e Yeshua disse-lhes: amarás ao Senhor, o teu Elohim, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. 1 Coríntios 10:31, citei o texto aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Provérbios 3, verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A palavra reconhecer aqui, em Provérbios 3, 6,
significa que devemos colocar o Senhor acima de tudo. No sentido de, pense em Deus, em tudo que você fizer. Deixe que o Senhor sempre seja a motivação para tudo o que você faz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se buscarmos a vontade de Deus em tudo que fizermos, o Senhor nos permitirá reconhecer a sua direção, ainda que não seja de imediato, mas nos guiará em caminhos aplanados e endireitará as nossas veredas. Filipenses 4:8, Paulo vai dizer o quê? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, quando o Eterno coloca Adão no Éden para lavrar a terra, lavrar vem de leáveda, que vem de avad, quer dizer obedecer e adorar. Adão, trabalhe na terra. Você não vai ficar ocioso, você vai trabalhar. Mas trabalhe me obedecendo e me adorando. Tem muita gente que deixou de adorar por causa do trabalho, por causa do dinheiro, por causa do casamento, do carro novo, da casa nova, da roupa nova. Dá licença, você precisa adorar, voltar, para que você possa ter uma vida espiritual de qualidade e subjugar o seu Yetzer Hará, a sua inclinação para o mal. Segundo princípio, seja espiritualmente saudável. Primeiro princípio, estabeleça prioridades espirituais. Segundo, seja espiritualmente saudável. Provérbios 3, versos 7 e 8. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Observe o que ele vai dizer. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Então, estabeleça uma vida, estabeleça prioridades espirituais e seja espiritualmente saudável. Leia a Bíblia, medite na Bíblia. Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que estende as suas raízes ao solo. Suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O que é isso? Vida espiritual saudável. Tem muita gente, irmão, que não tem vida espiritual saudável. Não tem vida de oração, não tem vida de leitura bíblica, não teme ao Senhor. Coloca as coisas humanas, materiais e passageiras no lugar das coisas de Deus. Fica doente. Em Provérbios 4:22, ele fala acerca dos ensinamentos de Deus e diz: porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. E Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, verso 8, primeira carta, dizendo assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é e da vida que há de ser. O que Paulo está dizendo? O exercício físico para pouco é proveitoso diante da vida espiritual. Porque você cuidar do físico é bom, da sua saúde, você é templo do Espírito Santo. E tem que cuidar dele, mantê-lo saudável. Mas tem muita gente priorizando o exterior e negligenciando o interior. Tem muita gente em nossas igrejas bonito por fora, mas desfigurado por dentro. Tem muita gente em nosso tempo bombado, musculoso por fora, barriga de tanquinho,
mas a alma dilacerada, o espírito fracassado. Por quê? Porque não tem uma vida espiritual saudável. Não tem. Então mantenha uma vida espiritual saudável. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, pratique a palavra de Deus, cumpra seus mandamentos, o obedeça, tema o Senhor. Busque primeiro as coisas espirituais e a sua vida será saudável. Se você tem um espírito saudável, a sua alma vai ser saudável e o seu corpo vai ser saudável. Porque primeiro é o espírito, depois é o corpo. É princípio bíblico. Terceiro princípio para você priorizar a rainha de cima e manter debaixo da sua Yetzer Hatov, da sua natureza e inclinação para o bem, manter subjugada a natureza para o mal. O que Paulo vai dizer aos coríntios? Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo vai dizer ainda, um atleta em tudo se domina, esses para ganhar uma coroa perecível, nós uma incorruptível. Mantenha uma vida espiritual saudável. Terceiro, lide espiritualmente com as coisas materiais. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Martin Luther King Jr. uma vez falou assim: segurei muitas coisas com as mãos e perdi todas elas, mas ainda possuo tudo que depositei nas mãos de Deus. Honra ao Senhor. Provavelmente não existe nada melhor que se reconhecer o que domina numa vida do que a maneira de lidar com suas posses. Já dizia o pensador, melhor ser dono de uma moeda do que ser escravo de duas. Lide espiritualmente com as coisas materiais. Faça isso. William MacDonald escreve acerca do comportamento de muitos cristãos de hoje, dizendo assim: admitindo que uma piedosa busca pelo lucro tem a ver com a bênção de Deus, nos rebaixamos a ponto de adorar o dinheiro. Randy Alcorn traz um exemplo muito impressionante de quanto são passageiras as coisas que muitas vezes nos custam tanto dinheiro. Sabe o que ele diz? Vou ler para você e já encerro aqui. Como podemos transmitir a nossos filhos de forma direta e convincente todo o vazio do materialismo? Tente levá-los a uma excursão por um ferro velho ou a um aterro sanitário. Isso pode se tornar um verdadeiro evento familiar. As filas são menores do que nos parques de diversões. A entrada é franca e os meninos adoram. Mostre-lhes todas as montanhas de preciosidades, entre aspas, que um dia foram presentes de Natal ou de aniversário. Mostre coisas que custaram centenas ou milhares de reais, de euros, de dólares. Coisas pelas quais os filhos brigaram. Coisas que destruíram amizades. Que sacrificaram a honestidade e fizeram casamentos desmoronar. Mostre a eles a miscelânea de braços e pernas e restos de bonecas, robôs enferrujados e aparelhos eletrônicos jogados fora depois de uma breve vida útil. Mostre-lhes que a maioria das coisas que uma família possui, cedo ou tarde, acabará no lixão de uma cidade. E então faça a impressionante pergunta: se tudo que possuímos acaba jogado aqui no lixo,
inútil e estragado, o que podemos adquirir que permaneça por toda a eternidade? Profundo. Outra pessoa se expressou assim: todo bem material pode ser transformado em um tesouro que dura para sempre, porque tudo que dermos a Cristo se torna eterno. Talvez pouparíamos muito dinheiro na oficina mecânica, na reforma da casa ou em outras despesas se seguíssemos a regra de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Dar é melhor que receber, diz a Bíblia. E essa máxima continua plenamente válida. E aqui eu faço menção à palavra de Yeshua para o jovem rico, para aquele homem rico. Vai, vende teus bens, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Se nós aprendermos a lidar espiritualmente com as coisas materiais, se nós tivermos uma vida espiritual saudável, e se nós estabelecermos prioridades espirituais em nossa vida, com certeza vamos fortalecer a nossa raiz, a nossa vida espiritual, a nossa vida terrena, em Deus, que é o autor das vidas, e também vamos subjugar a nossa Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal, e faremos dominar em nós a nossa Yetzer Hatov, a nossa inclinação para o bem. E aí nós cumpriremos o papel para o qual fomos formados. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou-lhe em suas narinas o fôlego da vida, fôlego de vidas, e o homem tornou-se uma alma vivente. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com esta palavra, com esta live. E eu vou pedir um favor para você, se você puder me ajudar a propagar mais a palavra do Eterno, eu queria que você depois fosse lá no nosso Instagram, no IGVT, copiasse o link dessa reflexão e enviasse para seus amigos, irmãos da igreja. Se inscreva lá no nosso canal aí do Instagram e também lá no YouTube. Essa mensagem vai estar também lá no nosso canal do YouTube, PR Paulo César Souto. Lá tem mensagens tremendas, muito abençoadoras, que vai abençoar muito sua vida. Você pode ir lá também, compartilhar aí nas suas redes sociais. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais pessoas vão ser alcançadas por essa palavra tão pertinente e tão atual para os nossos dias. Amém? Que o Eterno te abençoe. Pastor Michel Marques, obrigado. Paulo Heleno, aqui de Portugal, Deus te abençoe. Irmão Henrique Simão, sempre conosco aí lá da América. E a Milé, minha ovelhinha abençoada, mamãe do Gabriel, Deus te abençoe, minha filha. Helena Muanda, serva de Deus, minha ovelhinha também abençoada, Deus te abençoe, minha filha. Deixa eu ver quem mais estava conosco aqui, ó Eterno. Instaquim.top. Vou deixar salva, tá, meu amado? Sim, vou deixar salva. Muito bem. Mateus Mascareias. Tem muita gente aí com a gente. Deus te abençoe. Minha tia Ivete, minha tia Cristina lá de Salvador também. Gente, beijo no coração. Amo vocês. Zoraide também, missionária, minha ovelhinha também. Deus te abençoe, minha filha. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Não esquece não, tá? Se você não inscreveu ainda no nosso canal aqui, não nos segue ainda aqui no Instagram, vai lá, nos segue, vai lá no nosso canal no YouTube. Segunda que vem, nós temos mais uma vez uma outra mensagem aí muito interessante. Eu vou divulgar o tema durante a semana, falando de Bíblia. Hoje o tema foi descobrindo o segredo por trás das expressões formou e vida. Segunda que vem tem mais um falando de Bíblia, um tema profundo, interessante, inusitado, que vai abençoar muito sua vida, tá bom? Obrigado, gente. Nilza, Manilza, Deus te abençoe. Também amiga da nossa
da minha tia Ivete também, lá de Itaberaba, se não me engano, né? Mãe Nilza, Deus te abençoe. Pessoal, compartilhe as nossas lives, nos ajuda aí. Beijo no coração, gente, amo vocês. Shalom do Eterno e até amanhã, se o Eterno permitir.